As histórias contadas no vídeo de hoje são um grande exemplo de superação e representatividade, pois são pessoas que, apesar de suas deficiências, conseguiram ganhar destaque e visibilidade em todo o mundo. Felizmente, existem muitas histórias surpreendentes protagonizadas por pessoas que não deixaram se abater por suas limitações. Assista esse vídeo até o final e inspire-se! Nossa lista não poderia começar com outra pessoa senão Stephen Hawking. O cientista Stephen Hawking teve sua movimentação comprometida durante a maior parte de sua vida. A esclerose lateral amiotrófica, doença neurológica, foi diagnosticada quando ele ainda era muito jovem. Mas, apesar da doença ter comprometido sua coordenação motora e fala, sua capacidade intelectual se manteve intacta. Quando a doença foi descoberta, os médicos deram ao físico não mais que 2 ou 3 anos de vida. Porém, para o bem da ciência, Hawking acabou vivendo até os 76 anos, mais de 40 deles dedicados à carreira. Considerada uma das mentes mais brilhantes da história da ciência, ele fez grandes contribuições à comunidade científica. Com teorias como a do espaço-tempo e do funcionamento dos buracos negros, a partir dos quais conseguiu aproximar o público de temas que poderiam parecer complexos para muitos. Stephen ganhou diversos prêmios, dentre eles um dos mais importantes dos Estados Unidos, a Medalha Presidencial da Liberdade. Foi membro da Sociedade Real das Artes e da Pontifícia Academia de Ciências, nomeado pelo próprio Papa João Paulo II. Além disso, teve um filme chamado A Teoria de Tudo, que retrata toda a sua trajetória. Para se manter ativo, evitando a síndrome do encarceramento, o cientista fez uso de cadeiras motorizadas, sintetizadores de voz e outros acessórios que davam vida a seus pensamentos. Interessante saber é que a maior parte foi desenvolvida com a ajuda dele mesmo. Hawking partiu no dia 14 de março de 2018, aos 76 anos de idade, depois de lutar contra essa doença por mais de 50 anos. Apesar disso, deixou seu legado e exemplo para todos nós. Com uma vida marcada por paixões, dor, sofrimento e perseverança, Frida levou ao mundo as cores vibrantes e a energia do povo mexicano em suas roupas, adereços e pinturas. Aos 6 anos de idade, Frida Kahlo superou uma poliomielite, mas a doença deixou como sequela uma perna mais fina do que a outra e o pé atrofiado. E isso fez com que ela adotasse as longas e chamativas saias, que futuramente passou a ser a sua marca. Para superar a limitação, Frida praticava esportes até então considerados masculinos, como futebol, natação e até lutas. Aos 18 anos, precisou encarar outra fatalidade. Ela era passageira de um bonde que se chocou contra um trem. O acidente custou à jovem uma fratura pélvica, vários meses de recuperação e 35 cirurgias. Foi exatamente nessa fase que, presa à cama, Frida começou a trabalhar na pintura do que ela própria chamava de minha realidade. As dores causadas pelas sequelas do acidente a levaram à dependência de morfina. Frida desejava ser mãe, mas sofreu 3 abortos espontâneos por causa das perfurações que teve no acidente. A pintora carregava para as telas o sofrimento em não poder levar uma gestação adiante, como é o caso do quadro Hospital Henry Ford, obra que retrata a perda de seu segundo filho no hospital de mesmo nome, localizado nos Estados Unidos. Além disso, embarcou em um relacionamento conturbado, passou a abusar do álcool, o que deixou ela debilitada.
ao longo de sua vida adulta, ela teve várias infecções, precisou usar diversos remédios e acabou tendo que conviver com o uso de colete ortopédico para a coluna. Frida morreu em 13 de julho de 1954 no México, por embolia pulmonar. Ainda assim, a pintora fez fama internacional, expondo em Nova York e Paris, ao lado de artistas consagrados como Pablo Picasso. Também teve um filme contando a sua história, chamado Frida, estreado em 2002. Helen Keller. Helen Keller ficou cega e surda antes de completar 2 anos de idade. Isso foi causado por uma escarlatina, doença infecto-contagiosa que, devido à falta de recursos da época, não recebeu tratamento adequado. Quando completou 6 anos, seus pais conseguiram para ela uma professora também cega, que mudou sua trajetória. Com a ajuda de Anne Sullivan, Helen aprendeu 13 idiomas, além do braille e da linguagem de sinais. Essa história foi retratada no filme O Milagre de Anne Sullivan, de 1962. Aos 20 anos, escreveu à mão a sua autobiografia e foi a primeira pessoa cega e surda no mundo a se formar em uma universidade. Acabou tornando-se ativista política e militando a favor das pessoas com deficiência. Helen Keller faleceu em 1º de junho de 1968, algumas semanas antes de completar 88 anos de idade. As suas cinzas foram depositadas na Capela de São José, na Catedral de Washington. Durante a cerimônia, dentre as autoridades presentes, o senador Liston Hill, do Alabama, disse a respeito de Helen a seguinte frase: "Ela viverá. Ela foi um dos poucos nomes imortais que não nasceu para morrer. Seu espírito perdurará, enquanto o homem puder ler e histórias puderem ser contadas sobre a mulher que mostrou ao mundo que não existem limitações para a coragem e a fé." Camille Rodrigues. A modelo e atleta paralímpica Camille Rodrigues é um exemplo de otimismo e superação. Ela teve a perna amputada aos 3 anos de idade por causa de uma má formação congênita e hoje é medalhista na natação. Competindo nas categorias de 100 e 400 metros, desde o início de sua carreira já apresentava resultados impressionantes. Além disso, Camille pratica fit dance, além de outros exercícios, e posta em suas redes sociais toda semana os vídeos com as coreografias que aprende. A nadadora também já posou para várias revistas. Também já foi rainha de bateria na escola de samba Unidos de São Pedro. Hoje, com seus 28 anos de idade, Camille também se tornou palestrante, onde conta sua história de superação e sucesso para milhares de pessoas por todo o país. Fernando Fernandes ficou conhecido por participar do programa Big Brother Brasil em 2002. Porém, já trabalhava como modelo, inclusive em campanhas internacionais como Dolce & Gabbana. Em 2009, Fernando sofreu um grave acidente de carro em São Paulo, que o colocou em uma cadeira de rodas sem o movimento das pernas. O esporte sempre fez parte de sua vida, e depois que se tornou uma pessoa com deficiência, passou a se empenhar ainda mais nessa carreira. Enquanto fazia seu trabalho de reabilitação no hospital, Fernando treinava canoagem nas horas vagas. Seu esforço o consagrou tetracampeão mundial de paracanoagem em 2009, 2010, 2011 e 2012. Ele conta que precisou se adaptar ao novo corpo, e que mesmo com a esperança de voltar a andar que tinha no início, sabia que precisava seguir em frente com o que tinha e que a única coisa capaz de ajudá-lo a se sentir melhor era o esporte. Atualmente, Fernando está com 40 anos de idade, em plena forma física. Apresenta o quadro Sobre Rodas, do Esporte Espetacular na Rede Globo, e o Além dos Limites no canal Off.
nascer sem braços, em virtude de uma má formação congênita, não impediu esta brasileira de concretizar seus sonhos. Apesar da falta de membros, Carolina é capaz de realizar com os pés diversas atividades do dia a dia sem apresentar grandes dificuldades. Ela escreve, cuida das tarefas da casa, dirige, se maquia e muito mais. Em 2007, em busca de seu maior sonho, Carolina se formou em Educação Física. Então, em 2014, foi aprovada em um concurso público da Prefeitura de Piracicaba, onde passou a dar aulas e se tornou professora. Em 2011, casou com Jonas Meneghel, após 13 anos de namoro. Mas ela ainda não alcançou todos os seus objetivos. A professora sonha com as próteses que permitiriam a ela realizar outras atividades das quais ainda é privada. Assim como Ellen, Carolina, Frida, Fernando, Steven e Camille, milhares de outras pessoas com deficiência superam seus desafios diariamente em suas vidas. Como na famosa frase de Mário Sérgio Cortella: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Gostou do vídeo? Conhece alguma outra história de superação? Deixa aqui embaixo o seu comentário e eu deixo aqui o meu muito obrigado por acompanhar até o final. Um forte abraço e até a próxima!